atenção. Tô cumprindo metas, preparando o batalhão. Se eles querem guerra, tá, então terão. Se eles querem guerra, tá, então terão. Fala pessoal, boa noite. E aí, Gilmar? Como é que você tá, meu irmão? Beleza, consegue me ouvir? Tô escutando bem. Eu vou botar o fone aqui para ficar melhor. Tá. Teu áudio pra mim tá um pouco baixo, tá? Vou falar aqui. E agora, melhorou? Melhorou um pouco, mas ainda tá baixo. Para aí. Melhorou agora? Melhorou. Tu consegue me ouvir direito? O som tá Sim, bom? sim. Tá ótimo. Agora Tá melhorou. ótimo. Deixa eu apertar a Pronto, boca, fica melhor. pronto. E aí, como é que tá as coisas? Tranquilo demais, cara. Graças a Deus, né, mano? Só produzindo, né? Vejo aí seu trabalho. Na luta. E eu só tenho só te parabenizar, Thiago, por toda a reviravolta que tu deu na tua vida, né? Eu conheço a história de perto. E eu sei que você sempre foi um cara que preconizou a atualização, os estudos. E você está onde está é por mérito, por esforço, por disciplina, porque você tinha um objetivo. Então, meus parabéns, tá? Inclusive, até no dia até eu me emociono um pouco. No dia lá do campeonato, eu não sei nem o que a gente tinha e tal. Eu fiquei até com vontade de pedir um livro para você, né? Mas vamos deixar para outra oportunidade. É, não vai faltar oportunidade não, te garanto. Mas de antemão, eu já te parabenizo por todo o trabalho que você vem fazendo, não só pelo fitness, mas pelo fisiculturismo em geral. Em especial aqui, né, para o Piauí e agora no Maranhão, né? Você só tem Isso. só, você tem só que decolar, irmão. Que Deus te abençoe e que você continue nessa luta aí, que lá na frente você vai ter um retorno. Se Amém, cara. apresenta aí, se apresenta aí para a galera. Diz aí seu mini currículo aí, pra gente começar aqui. Pessoal, boa noite. Primeiro, Gilmar, obrigado pelo convite, tá? Fiquei bastante feliz pelo teu convite. Partindo de você, que já é um cara bem mais experiente aí na área do bodybuilder. Eu sou o professor Thiago Reinaldo, então sou formado em Educação Física. Hoje a nossa conversa vai ser sobre bodybuilder. Então, eu fiz um mestrado, né? Eu saí daqui e fiz um mestrado especificamente em São Luís. Estudei o fisiculturismo, então tenho muitas perguntas ainda para responder. E atualmente eu estou como diretor de arbitragem da IFBB Maranhão. Tá? Então, hoje no Maranhão a gente tem um crescimento gigantesco do bodybuilder lá. Aqui no Piauí também, se a gente for analisar historicamente, a gente tem uma evolução muito grande, mas o Maranhão O decolou. Maranhão é muito forte, né, Thiago? Cara, a gente tem atleta campeão brasileiro, campeão overall brasileiro, a gente tem atletas campeões no Sul-Americano. Então, hoje E no mundial Nordeste também, né? Tem e mundial Mundial também. também. Pois é, então assim, hoje o Maranhão está muito forte nessa pegada de, não só de quantidade, mas de qualidade de atletas. E Thiago, e hoje, o que é que você está fazendo em relação à sua vida profissional? Você continua estudando, pretendendo fazer um doutorado? O que é que você almeja hoje como objetivo? Cara, tô na pegada do doutorado, tô terminando aí de escrever alguns livros, tô com 2 livros aí engatilhados para publicar. Então, hoje eu me dedico nessa parte de escrita, de literatura, uma parte que eu gostei muito, identifiquei muito, e atendo na outra parte como personal trainer. Então, hoje
Eu não ministro mais aulas em graduação primeiro por conta financeira e principalmente por conta de distância de O tempo. custo-benefício não compensa, né, Thiago? Pois é. Hoje o que eu acho mais viável é você estar palestrando, né? E essas plataformas online aí, e como você encher o bolso de dinheiro, entendeu? Sem tirar o pé de casa. Então a Sim, tecnologia ela evolui justamente para isso. Até porque as faculdades elas não valorizam o professor. infelizmente. Pois é, Sim, então hoje a minha pegada é essa, mas teórico tu e já prático. tem o caminho já para seguir, qual o doutorado que você quer defender, se é na parte ainda de bodybuilding. Eu tenho algumas perguntas que vieram do meu mestrado, né? Na verdade, eu tenho várias perguntas para responder. Eu E estudei a você última não semana. conseguiu responder, né, Thiago? Não, eu não eu respondi parcialmente. Eu estudei a Peak Week. Então, eu procurei entender o que acontece com o músculo do atleta nessa última semana, em relação à espessura muscular, desidratação. A gente tentou pegar alguns marcadores. E assim, Isso é cara, é muito difícil o acesso a esses caras. Então, tudo que a gente discute sobre bodybuilder é meio que especulação e experiência mais prática, porque os dados são muito pobres ainda. justamente. Até porque, Thiago, eu acho assim, para você fazer um estudo metodologicamente bem refinado, que tem que pegar todas as variáveis e colocar tudo ali com a margem de erro mínima, porque são inúmeras variáveis, como você sabe, né? Nessa parte de finalização. E um atleta faz uma coisa, outro atleta faz outra. Então, assim, para você fazer um estudo mais amplo, requer uma manipulação e um controle de cada atleta. Isso que é muito difícil. Por isso que eu vejo hoje, Thiago, a maioria de estudos, eu gosto muito de estar lendo, estar estudando. Você vai pegar metodologia, por exemplo, vamos falar de volume de treinamento. Os caras não quantificam o volume, entendeu? Os caras não igualam o volume. E volume de treinamento a gente sabe mais, sabe que é o trabalho total, a quantidade de somatório de treino, série, repetição, quilagem, entendeu? Cadência, tempo de obtenção, ordem do exercício. Então, não tem como, assim, você controlar todas essas variáveis, só se tiver um pesquisador em cada indivíduo, entendeu? E até Então, dá para porque, controlar três, duas. Por isso que todo estudo, você há de concordar comigo, tem suas limitações, né? na verdade, estudar bodybuilding hoje é difícil porque a gente tem uma infinidade de categorias. Então, por exemplo, boa parte das. Eu escrevi um livro. E no livro eu falo sobre isso. Boa parte das referências teóricas que a gente tem sobre carb, por exemplo, a gente extrapola de corredores, de maratonistas, de velocistas. Então a gente não sabe muito bem se o que acontece com os caras lá na maratona é o mesmo que acontece com o músculo do bodybuilder. Porque o treino é diferente, a nutrição é diferente, tem uso de hormônio. Então muita coisa ainda é especulação, né? Só que é aquela história, a gente tenta especular o mais próximo da realidade. Eu acredito que vai demorar muito ainda, porque quando a gente pega as literaturas, os maiores referências do mundo, vou te dar um exemplo. Eric Helms, que é um cara que publica muito sobre Só isso. um atento aqui. Um abraço aí pro Ricardo Panaim, que acabou de entrar aí na live. Show. O melhor treinador do Brasil quando se trata de mulheres, viu? O cara que tem mais procard, o melhor. Um abraço, meu É isso aí, amigo. Saudade de acompanho você. o trabalho do Panaim também, show de bola. Então, voltando à discussão, Gilmar, quando a gente pega esses pesquisadores, quando a gente vai na metodologia dos estudos, tem lá, fisiculturista experiente, aí vai analisar, tempo de treino do cara, 2 anos. Sim. Tipo assim, porra, se tu olha a metodologia do artigo, tu percebe que aquela amostra não são realmente fisiculturistas experientes. Quando a gente puxa essa informação para o Brasil, a gente tem infinitas categorias. Então, por exemplo, o meu mestrado ele foi um estudo descritivo, porque eu não poderia manipular muita coisa. Então, a gente pega o que aquele cara faz, descreve. E quando a gente analisa, a gente observa que cada atleta ele tem uma estratégia totalmente diferente. Às vezes, o mesmo atleta ele muda a estratégia de acordo com a competição. Então, a gente não tem como estabelecer um controle. E eu fiz essa análise, cara, em 4 momentos. No pré-Peak Week, uma semana antes, no início da Peak Week, na pesagem, na competição e no rebote. E olha que dado interessante. A gente observou que a espessura muscular dos caras, o carb que a gente fala muitas vezes, na verdade, alguns atletas, eles voltaram simplesmente para o basal.
E é uma coisa que a gente já sabe há muito tempo. Geralmente, como que é a comparação que a gente tem nos trabalhos hoje? Analisa o cara na pesagem e analisa na competição. Aí você assim, olha como o músculo do cara aumentou. Não, amigo, ele não aumentou. Ele só voltou para o basal. Eu teria que ter uma medida antes disso, que foi o que eu fiz. O que a gente observou? O atleta depleta tanto que um dia de carb-up, e a gente traz a realidade para a competição brasileira, o cara pesa no sábado e compete no outro dia pela manhã. E aí, se a gente for puxar para a base, para não entrar muito na base da bioquímica, a gente sabe que a síntese de glicogênio muscular ela é muito mais demorada do que a síntese hepática. Ou seja, 12 horas não é um tempo suficiente para ter carb-up. Então, quando a gente compara essas informações, muita coisa ainda é extrapolação. Então, na verdade, quando eu tenho 2 momentos de comparação, eu não posso falar que o cara aumentou, porque eu não tenho uma medida prévia. Às vezes, ele só voltou para o estado basal. E é isso que a gente... Esse foi um dado interessante do nosso trabalho lá. A gente observou, na verdade, que os atletas não necessariamente melhoraram. Eles depletaram tanto que eles simplesmente voltaram para o basal. E aí, qual que é o problema do bodybuilder? A performance do atleta é estética. Então, não existe variáveis para a gente comparar. Né? Existem algumas escalas que a gente dá para os atletas, por exemplo, para observar empiricamente. Né? A escala de silhueta, que a gente vai observando a silhueta do atleta de acordo com as diferentes fases da preparação. Quando a gente pega essa silhueta, a silhueta de um clássico é diferente de um bodybuilder, que é diferente de um Classic Physique, que é diferente de um Games Classic. Então, como é que eu vou comparar um cara que sobe com 10 quilos a mais de um atleta que sobe na Games? Eu não tenho como fazer essa comparação. Então, termina que no frigir dos ovos é experiência, é prática. Isso é uma pergunta, Thiago, que eu queria já te fazer. Era um pouco mais para frente, né? Mas eu vou estar fazendo ela agora. Quando tem ali a pesagem, o que acontece? Antigamente não tinha isso. Hoje já tem uma pré-avaliação. Vocês mandam os atletas pousarem, fazer as poses compulsórias e guiar, de certa forma, o cara para uma certa categoria. Às vezes o cara quer competir na body, mas ele tem um shape mais de clássico. Né? Eu acho isso uma sacada excelente, uma sacada excelente. No entanto, o que acontece? Eu já vejo, de certa forma, eu sei que vocês são profissionais, são éticos em relação a tudo, mas eu já ouvi alguns boatos que já tem um pré-julgamento. O cara tem ginecomastia. O cara tem óleo em tal lugar. E isso termina deixando o atleta já em último lugar. E ele já vai sabendo. E psicologicamente isso influencia muito. Você sabe que o atleta hoje, mesmo com o uso de hormônio, ele já está para baixo, a autoestima lá embaixo. E quando ele sabe que já vai ficar em último, aí que a autoestima dele cai mesmo. Aí eu queria saber de você, a pergunta é, como é que é feita essa análise? Se tem conversa entre vocês, hábitos, tá? E o que é que vocês propõem para o atleta naquele momento? A gente chama isso de inspeção pré-pesagem. Então, o campeonato, ele começa na pesagem. O que aconteceu no passado? O que tu falou, o atleta chegava e aí a gente orientava o atleta em relação a isso. Hoje a gente não faz mais, a não ser que o atleta venha e pergunte. Então, hoje a arbitragem, ela não pode interferir em nada em relação ao físico do atleta. Ou seja, eu não posso ver um atleta nitidamente, um cara que é muscular, peitoral gigante, um tríceps separado do bíceps, um deltoide que parece uma umbreta. Eu não posso impedir aquele cara de subir na Men's Physique, mesmo sabendo que ele não vai se dar bem lá. Se ele me perguntar, eu tenho o dever ético de orientá-lo. Então, hoje, isso a gente não influencia mais. Então, isso aí que você já está falando é como se fosse uma pré-análise, né? Tu já sabe que o cara é muscular e ele se enquadra e ele quer competir na Men's. E se ele for competir na Men's, ele não vai ter um bom resultado, eu sei. Só que a pergunta é o seguinte, hoje você já guiou, cara, é melhor você competir na muscular, porque a probabilidade de você se dar bem é bem maior, entendeu? É isso que eu quero entender, tá? Sim, Nessa pré-pesagem. Esses outros pontos, Marco, que tu falou, a arbitragem faz justamente para observar vestimenta, se a vestimenta está correta, e principalmente verificar ponto de aplicação. Só que nesse caso, o que acontece muitas vezes, Gilmar? O cara na pesagem, ele não tem ginecomastia, ou ele não apresenta essa ginecomastia. A ginecomastia só fica presente no dia da competição.
E o inverso também é verdadeiro. Então, se a gente for parar para pensar, ali é uma análise para arbitragem, só que a gente não interfere em nada. Eu já vi casos de atleta que estava com a gineco saltando na pesagem, e a gente não falou nada. No dia da competição, eu não sei o que o cara fez que sumiu. Vamos dar um Ou seja, exemplo, vamos dar um exemplo aqui de dois. Eu já fiz dois atletas campeões assim. Um aqui na classe, ele estava com a ginecomastia literalmente visível, perceptível demais. E eu fiquei com medo nesse pré-julgamento, né? Só que passou e tudo, fiz umas estratégias um dia, no dia o cara estava sem ginecomastia. E daquele nosso amigo lá de São Luís, que eu não estava no dia da pesagem, e você tinha falado para ele, ó, cuidado, sendo que no dia do palco ele não apresentou, entendeu? Então a gente fez algumas estratégias para que o atleta pudesse ser campeão, né? E isso é muito válido, esse feeling, por isso que eu falo, tem o lado bom disso, também tem o lado ruim. Tá? Então, sempre vai ter os dois lados. Tendo o equilíbrio, tudo na vida é equilíbrio. Tendo o equilíbrio, com certeza a probabilidade das pessoas ter mais credibilidade na arbitragem é maior, como hoje tem. Hoje, eu vejo pouquíssimas pessoas falando da arbitragem. Você sabe que há 2, 3 anos atrás, todo mundo saía tacando o pau na arbitragem. Hoje não, porque você está ali na frente, você que é o cara que puxa, entendeu? E as pessoas têm esse respeito por você, Thiago. Então, isso é mérito só seu. Isso não é mérito de ninguém, é mérito seu. Eu acredito, cara, que é mais uma questão de educação dos próprios atletas. Porque se a gente observar, tem isso a análise também. da arbitragem, ela não mudou. Ou seja, a análise da arbitragem é a mesma. O que é que mudou? Ao longo do tempo, os treinadores, eles estão mais próximos da arbitragem. Os treinadores, eles participam de curso e fazem curso de reciclagem. E a galera, as pessoas começaram a entender um pouco as diferenças das categorias. É uma coisa que eu sempre gosto de falar. Um atleta que ganha no atletismo, nos 100 metros rasos, ele não tem como ganhar na maratona. E antigamente, Verdade. qual que era o julgamento das pessoas? Tá vendo o maior? Desse pega o mais seco. Tá vendo o mais seco? Desse pega o maior. No passado era assim. Hoje não é mais. Hoje, dependendo da... Primeira coisa que o cara me pergunta, professor, o que eu tenho que melhorar? O que eu respondo? Que categoria você quer subir? Porque a minha conversa com você, ela é categoria dependente. E isso que tu falou Thiago, interessante... e isso acontece, isso que você falou, acontece demais. Entendeu? Acontece demais. As pessoas querem entrar no fisiculturismo, já sem procurar um profissional e vai metendo ali Danone, e não sabe se enquadrar num padrão específico, né? E aí, Gilmar, se a gente for puxar, por exemplo, tu falou uma coisa interessante. O campeonato, ele acontece no palco. Então, a nossa função não é julgar o atleta na pesagem. A gente não faz julgamento na pesagem. Eu já peguei atleta, Gilmar, que a barriga do cara estava aqui, ó. No dia da competição, eu não sei o que esse desgraçado fez, que a cintura do cara ficou isso aqui, ó. Ou seja, para mim, não, às vezes, o locutor me falou coisa interessante que eu nunca tinha parado para pensar. Lá em São Luís, o locutor foi um ex-atleta. E ele chegou para mim e disse assim, professor, eu nunca tinha tido a oportunidade de avaliar os atletas de costa. A imagem que eu tenho desses atletas... Da pose de costa... Porque a barriga fica proeminente. É verdade. Ou seja, e os caras são inteligentes em relação a isso. E é isso que eu falo. O que é posar? É uma arte de mostrar o que tu é bom, esconder o que é ruim para arbitragem. E aonde que isso tem que ficar evidente? No palco. Em São Luís aconteceu um caso que um atleta veio me chamar no backstage e começou a dizer, olha, como que aquele atleta ganha? Olha o tamanho da barriga daquele cara. Olha a protusão abdominal que ele tem. Eu disse, cara, assiste o vídeo no YouTube. Vê como que ficou o abdômen. Na hora não deu para ver. Ou seja, mérito do atleta. A nossa função não é jogar o cara fora do palco. O campeonato acontece no palco. Então, caso o atleta tenha algum critério de despontuação na pesagem, não necessariamente ele vai ser despontuado no palco. Porque o que vale é o palco. Isso, Thiago. Dá para a gente entrar em outra discussão, né? Que tem atletas que são muito bons esteticamente, são bem simétricos, harmônio, denso, compacto. Só que os caras não sabem pousar, né? E tem um cara que ele não é tão... Não chega nem perto daquele cara, só que o cara pousa de forma
maravilhosa, mano. E isso faz o cara ganhar. Aí o cara fica se perguntando, pô, por que que aquele cara ganhou de mim? Porque hoje em dia foi como eu. Eu deixei para treinar pose uma semana antes. E é um erro muito comum em atletas de fisiculturismo, entendeu? E eu, inclusive, eu estava até falando isso com o Hércules. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Gilmar, cara, a nota é assim: 66,66 é o físico e 33,33 é a apresentação individual. São as poses, no caso. Então, imagina eu chegar para ti e dizer assim: Gilmar, a partir de agora eu vou cortar 33% do teu salário. Porra, é uma perca significativa. Então, quando o atleta ele não sabe pousar, ele está desmerecendo ali 33% de todo o trabalho que ele fez. E no palco fica muito nítido para a gente, porque se ele ensaiou na véspera da competição, no dia da competição ele vai estar cansado, ele vai estar depletado e ele vai ter ficado 4, 5, 6 horas esperando a categoria dele subir. Ou seja, se aquele movimento não tiver no córtex motor, não tiver intrínseco, no dia da competição ele não consegue fazer. Vou te dar um exemplo de uma atualização que teve na regra. Na verdade, isso sempre foi cobrado, só que agora a gente está mais rígido em relação a isso. Na apresentação individual do atleta, ele tem que apresentar as 7 poses compulsórias. Isso é obrigatório. Os 40 segundos. O que ele tem que fazer? Apresentar as 7 poses compulsórias. O atleta que deixa de apresentar isso, ele vai ser despontuado. Lá em São Luís, o cara perdeu a disputa da categoria. Isso você fala na apresentação individual, né? Apresentação individual. Ele é obrigado a apresentar as poses compulsórias da categoria. Mas em todas, um adendo, mas em todas as categorias ou só nas categorias de... Em todas as categorias. Não, em todas as categorias. E aí, nesse caso, são as poses compulsórias, obviamente, relativas à categoria. Por exemplo, o Class Physique. Quais são as poses compulsórias? Não tem expansão de dorsal, tem um vácuo e tem a adição da pose clássica. Então, essas são as poses compulsórias. Por exemplo, o que é inadmissível numa categoria Class Physique? O cara, na apresentação individual, fazer uma expansão de dorsais. Os caras, para e pensa. Se na tua categoria não tem expansão de dorsal, como que na apresentação individual tu mete uma expansão de frente e de costa? Quando tu faz isso, fica nítido para mim que a pessoa que te orientou, ela não entende da categoria. Esse atleta Vou te dar um exemplo. Você fala. Esse é mente. Das meninas. Só para botar o raciocínio. O cara fica gritando assim: expande a dorsal, abre essa dorsal. O treinador lá no. É o que mais acontece. Tá. Quando a wellness sobe, aí a gente para e pensa: porra, a categoria wellness é uma categoria que a menina precisa ser desproporcional. Então, olha o que o cara tá pedindo para a menina fazer. Para ela expandir a dorsal. Se ela expande a dorsal, ela perde a desproporção. A wellness, ela é uma biquíni sedã. Ela é magrinha em cima, bracinho sequinho, dorsal marcadinho, só que muito volume de glúteo, muito volume de perna. Ou seja, a gente percebe que as próprias orientações, elas não são baseadas na categoria. E é isso que a gente está batalhando. É isso que eu batalho, por exemplo, em post de rede social, em aula. Cara, você tem que entender da categoria. A gente não hoje, na atualidade, a gente não discute fisiculturismo baseado em volume e definição. Isso é coisa do passado. É por isso que você falou, Thiago, quando eu te fiz o convite, né? Para a gente falar em relação à parte de treinamento, né? Porque muda muito, principalmente dependendo da categoria, cara. E eu vejo muita aberração de treinadores ainda hoje, que são profissionais atualizados, tá? Que não busca essa constante atualização. E um atleta difere da outra. Então, o cara passa o mesmo treino para o wellness, o mesmo treino para o biquíni, o mesmo treino para o body, o mesmo treino para o clássico, e não faz sentido nenhum. Eu creio que você já viu muito isso, a mesma dieta, a mesma quantidade de hormônios. Então, cara, é um pouco sem lógica isso. Se a gente observar, por exemplo, tu deu o exemplo do Panaim. Por que o Panaim é um cara muito bom? Porque ele é um cara altamente específico. Ele é um cara altamente específico. Ou seja, ele entende de treinamento, de dieta e da categoria, daquela categoria especificamente. Não quer dizer que ele não entenda das outras, mas ele vai ter muito mais propriedade naquela categoria em específico. Porque quando a gente começa a estudar, a gente percebe que cada categoria é um universo. Então, o cara que prepara uma body fitness, dificilmente ele vai ser muito, muito bom preparando uma biquíni. Porque esse é um universo de treinamento. Vou te dar um exemplo. Se a gente pensa no formato da body, ela é um Y. Então, aonde que eu tenho que focar no treinamento dela? Dorsais, o desenho do dorsais, tamanho de deltoide, o desenho dos músculos são diferentes. E isso, Gilmar, não tem no livro, cara.
E é isso que é legal. Verdade. E vale a gente aí fazer uma comparação, né, com o atleta biquíni, que eu vejo que a galera é muito de se atualizar por redes sociais, né, Thiago? Então, quando um cara que tem um certo mestrado, um PhD, fala que exercícios isolados são ineficientes, aí você pega um atleta biquíni e mete só agachamento nela, o quadríceps dela vai ficar um bagulho doido e o glúteo não vai ter uma responsividade tão grande como se ela fizesse só isolado. Eu já parei 6 horas para conversar com o Panaim. Ele disse que para a maioria das atletas dele é só isolado. Não tem por que Gilmar, saltar os quadríceps. Então, assim, se- eu vejo muitas informações tendenciosas por parte de alguns profissionais que querem se promover, fazendo um sensacionalismo barato, e muito profissional da área acredita que é ineficiente. Aí começa a fazer um certo tipo de treinamento que não primeiro, você não parte do princípio da especificidade, e outro da individualidade, de acordo com a categoria que a pessoa quer, saca? Então Gilmar, a gente tem eu te que. digo o Por seguinte. isso que. Só terminando. Por isso, Thiago, a gente tem que ter bom senso e senso crítico em tudo, velho. Em O tudo. exemplo que tu deu do agachamento, cara, eu te diria que nem para wellness isso é bom. E às vezes é uma coisa que eu fico pensando, eu fico sentado lá na mesa lá, e aí eu bato o olho no físico da menina e eu fico imaginando, cara, eu sei mais ou menos como que essa menina treina só pelo formato da coxa dela. É aquela menina que sempre começou a vida toda pelo agachamento, o segundo exercício sempre foi o leg press. Quando a Leg gente pede para ela press. ficar de costa, parece que ela é destreinada de costa. A Aí menina o não tem força hack. não. Tem uma certa desproporção, né? De Não, quadríceps e tem glúteo, muita né? desproporção. Ou seja, tá gritante no físico dela que o cara tem muita predominância, o treinador, quem acompanha, tem muita predominância de quadríceps. Então, para essa atleta, cara, não começa pelo agachamento. E aí a gente tem hipóteses bioenergéticas e hipóteses biomecânicas. A tendência, se você começa, eu sempre brinco, se você começa com os exercícios que você talvez não necessite tanto no começo do treino, você não é um super saiyajin para, no decorrer do treino, você ir ficando mais forte, você vai ficando mais cansado. Então, o que é esperado? Que Justamente. os últimos exercícios você treine uma intensidade num volume mais baixo. Ou seja, se você deixar os posteriores e o glúteo para último, obviamente que eles vão receber menos tensão. Então é aquela coisa. O que essa menina precisa? Ela precisa disso. Então eu vou começar com esse. Eu vou dar ênfase a isso. Por isso que tem vários estudos que mostram, cara, a prioridade. Qual sua prioridade de acordo com a prioridade para escolher a ordem dos exercícios. Isso é especificidade, entendeu? Então, assim, como você tinha acabado de ressaltar isso, vamos colocar aqui um estudo de caso, que acontece muito. O que a galera geralmente faz nas academias, Thiago? Faz um volume, o treino é agachamento, leg, hack, avanço. Posterior faz só flexora deitada. Ou no No final do máximo um treino. esquife. No outro treino, de novo, agachamento. Então vai criando uma certa desproporção. Quando chega um certo padrão que essa pessoa se acha bem, ela vai querer competir. Mas só que não dá para corrigir aquela desproporção num curto período. Você sabe muito bem, mesmo Foi uma harmonizada. coisa que eu falei até pro Hércules. Eu disse, Hércules, você é um cara muito bem desenvolvido. Só que você parar para pensar, você passou muito tempo treinando superiores e os inferiores não treinando na mesma proporção. Então, vai levar um certo. Ele perguntou, Tiago, o que eu preciso fazer para deixar meu físico competitivo? Cara, você tem que estar mais simétrico e proporcional. Porque essa maturidade, ela não vem do dia para a noite. Ela vem ao longo do tempo. E quando a gente observa algumas categorias, a gente observa que é o que eu falo hoje. O árbitro, às vezes, ele tem que esquartejar o atleta. O que é isso? O atleta está com umas regiões muito bem treinadas e outras parece que o cara é totalmente destreinado. Esse é o exemplo da wellness. A gente percebe que as porções do glúteo parece que são porções totalmente diferentes. Parece que a menina nunca fez uma abdução. Ela nunca fez um glúteo polia baixa. Ou seja, a ênfase foi sempre em alguns exercícios e o formato do músculo ele foi se desenvolvendo em relação a isso. Vou te dar um exemplo. Você não vê aquela origem em seção muscular, né? Quando está Pronto, na competição, né? existe o que a gente chamou de índice de Mitchell, que seria uma relação da coxa distal com a coxa proximal. Então, a wellness, essa relação é muito próximo de 1. Ou seja, quando eu bato o olho na coxa da menina, é aquela coxa grossa, aquela coxa que próximo do quadril ela é larga e também próximo do joelho ela é larga. Ou seja, se eu tenho uma menina que distalmente a coxa dela é muito fina, o que eu tenho que fazer do ponto de vista de treinamento para tentar melhorar a região distal? O que a literatura aponta? Treinamentos excêntricos.
Eu tenho que colocar esse sarcômero em alongamento irregular forçado. Ou seja, eu não vou treinar essa menina em falha concêntrica, porque eu não vou conseguir melhorar aquela porção especificamente. E a gente muda para outra categoria. A body fitness, por exemplo. É uma coxa, é o contrário, é uma coxa que vai afinando. Então, quando a gente começa a observar o desenho e o formato das coxas, a gente pode observar que a categoria pede aquilo, só que o treinamento tem que ser altamente específico para eu encaixar ela naquela categoria. Isso as pessoas não entenderam ainda. Perfeito, E é o que você falou. perfeito. O treinamento da wellness não é o mesmo treinamento da body, que não é o mesmo da bikini. Então, o cara que prepara wellness, body, bikini, é uma loteria. Às vezes ele acerta. E é uma coisa importante deixar claro. O fato do atleta ter sido campeão na categoria não quer dizer que ele é referência da mesma. Às vezes ele tem a sorte de subir com um atleta com ginecomastia, com 2 atletas com ponto de aplicação e com um atleta que nunca fez dieta na vida. E ele vira referência daquela categoria, estando muito distante de ser campeão da mesma. Mas é top 1. E é uma coisa que eu falo, nem todo top 1 é por merecimento. Às vezes é por exclusão. Às vezes é o menos ruim da categoria. E as pessoas não entenderam ainda. Por exemplo, o campeão estadual maranhense, ou piauiense, ou paraense, às vezes a pessoa diz assim, professor, por que o critério muda no Pará, por que muda no Piauí e por que muda no Maranhão? Não, amigo, não é o critério que muda, é o que sobe no palco em diferentes estados. Se sobe 5 atletas, Gilmar, alguém vai ter que ser campeão. E você, que é um treinador experiente, você sabe disso. E, Thiago, cá entre nós, quando você vê um atleta no palco, tu já bate o olho. Esse cara é foda. Não tem pra ninguém, entendeu? Ó, chegou meu arrepio todinho, sabe por quê? Porque eu já botei mais de 200 atletas pra competir assim. E quando eu via que o cara tava com o shape pronto, eu falava, não tem pra ninguém. Mas tinha cara que subia tão melhor que eu ficava impressionado. Tá entendendo? No caso de campeonato brasileiro. Pô, quando eu fui competir no Campeonato Brasileiro, Thiago, nas 2 categorias, na Clássico e na Classic Physique, eu ficava olhando assim pros caras. Em cima eu ganhava dos caras. Mas as coxas dos caras pareciam as coxas dos bodybuilder, mano. Eu ficava, não, velho, dá pra mim não, parecia um Os caras paralítico, com tá ligado? 75 quilos, parecendo que tem 100. E os caras com 75 de coxa, pô. E eu com 57, 58, assim, não dá, mano, Isso é entendeu? cronicidade, Então, cara. É o tempo. então foi uma coisa que eu falei pro Hércules, ele me mandou as fotos dele, né, e eu falei, Hércules, presta atenção em todas as fotos, nenhuma foto contrai o glúteo posterior, nada, tu só arma a parte de cima, a parte de baixo tu deixa desarmada, e a prioridade de um atleta é começar a armar de baixo, né? E Isso ele avalia deixou. tudo. Pois é, e o glúteo ficava relaxado. Ele poderia até se colocar melhor se ele, consequentemente, pousasse melhor. Eu acho legal demais. Quando a gente, por exemplo, eu tenho atletas que eu arbitrei o Hércules quando ele estreou e eu arbitrei o Hércules lá no Nacional. E quando a gente compara o mesmo atleta em campeonato diferente, eu fico muito feliz quando a gente vê uma mudança positiva. Não, E aí, foi o que eu atleta tem que parabenizei. entender. Foi o que eu parabenizei ele. Ele teve uma evolução do caralho, mano. Porque Em a comparação relação. sempre é contra ele. Sempre é contra ele. Então, por exemplo, quem foi você no estreante? Quem foi você no estadual? Quem foi você na Copa? Às vezes você não vai estar no melhor, mas você está melhor do que você subiu na competição passada. E é engraçado que você Então, sabe disso, que você já preparou muito atleta. Cada preparação ela é diferente. Às vezes a estratégia que tu repete numa preparação, o físico do cara não responde na outra. Tem que mudar em cima da bucha. Principalmente em categorias que tem que bater peso. perfeito. E isso, Thiago, eu ressalvo muito, principalmente, sabe por quê? Quando você faz qualquer tipo de treinamento, você se submete a um treinamento com a finalidade de melhorar o desempenho muscular, ou seja, força, ou principalmente hipertrofia, né? Então, você vai preparar, você vai fazer 6 meses de preparação. Então, está prescrito sua dieta, seu treinamento, e você vai fazer o treinamento no decorrer daquela semana. De acordo com o treinamento que foi prescrito de forma individual, você vai fazer uma dieta também individual. A parte suplementar é individual, assim como a farmacológica, né? Então, o que é que acontece? Como é que eu preparo os atletas? Eu peço um relatório toda semana com fotos atuais, porque não tem avaliação melhor que foto.
que o atleta viu, porque a semana todinha, visualmente eu estou melhor. Então, se o atleta aumentou 1,5 kg, 2 kg, meio quilo, eu manipulo os macros. Eu aumento um pouquinho o carboidrato, eu aumento um pouquinho a proteína, porque, consequentemente, eu vou aumentar a intensidade do treinamento. Geralmente, eu gosto de aplicar 3 estímulos-choque e eu gosto de utilizar a periodização ondulatória flexível, porque não é todo dia que o atleta está bem, não. Entendeu? Então, assim, vai muito do feeling do treinador. E é muito importante você estar sabendo isso. Qual é o teu peso atual? Deixa eu ver aí. A pele está embaçada? Não está. Então, assim, tu vai manipulando tudo de acordo com o que tu tá vendo, irmão. E a probabilidade de Gilmar, dar certo é melhor, cara. E é muito eu difícil percebo. hoje as pessoas fazerem isso por conta de demanda. Tem mais de 50, 100 atletas e não tem como tu individualizar desse jeito. Você sabe muito bem. Mas você tem essa visão porque você já teve do lado de cá. Você já foi árbitro, você já fez curso de arbitragem. Então, o que eu vejo hoje, na maior dificuldade, é o seguinte: bora pegar o conhecimento na nutrição e no treinamento e vamos juntar com o conhecimento da categoria. E às vezes, quando a gente faz isso, a gente percebe que o pessoal erra por coisa tão básica. Vou te dar um exemplo. Eu estou cansado de ver atleta Men's Physique, que a pesagem, o campeonato é no sábado, e na sexta-feira o cara está fazendo uma liberação, entre aspas, com aquele aparelho lá que o fisioterapeuta empurra, que falta arrancar a pele do cara. O cara tá fazendo ventosa. Aí eu disse assim, cara, para e pensa. A tua categoria precisa de definição. O que tu tá fazendo na musculatura gera um processo inflamatório. Todo processo inflamatório vai ter sinais de inflamação. Dor, rubor, calor, edema, vai ter água. Como é que tu tá fazendo uma porra de uma estratégia líquido intersticial que celular, vai né? reter água na musculatura, cara? Tipo assim, pelo que tu tá fazendo, tá muito claro que tu não sabe o que tá fazendo. Que tu não entende o que a categoria pede. Você vê o cara no backstage, pede pra biquíni aquecer, pede pra menina fazer 100 sessões de 100 repetições de agachamento. Eu disse, Ela cara, entra e não consegue nem sorrir. não, a menina ainda sem corte. Então, assim, a gente fica muito claro que está muito longe ainda da gente juntar os conceitos de treinamento com os conceitos do fisiculturismo. E por que eu percebo isso, Timar? Porque o fisiculturismo ele não é discutido nas faculdades, cara. E é uma missão que Não. eu tenho hoje. Eu comecei a fazer isso há muito tempo e é uma missão que eu levo. A gente tem que discutir o fisiculturismo na faculdade, não voltado para o preconceito de anabolizante, mas discutir como esporte, com a modalidade que o treinador que ele sai da graduação, ele tem uma mínima noção. Eu acredito que você na sua graduação e eu na minha, eu falo por mim. As experiências que eu tive de professores falando sobre fisiculturismo foi relacionado à droga, à bomba, à anabolizante. Acredito que você não foi diferente, porque você é mais formado bem mais tempo do que eu. Então, no passado, isso não era realidade. Hoje, a gente tem que mudar isso. A gente tem que começar a discutir isso na graduação. Diz, olha, do mesmo jeito que eu discuto sobre atletismo, natação, futebol, por que eu não vou discutir sobre o pai da musculação, sobre quem criou tudo que a gente sabe de treinamento de força? Então, isso é muito longe, está muito longe da realidade ainda. A gente tem que mudar isso lá na base, lá na formação do profissional. Com certeza, eu apoio completamente o seu ponto de vista. E tem um lado aí que muitos profissionais ainda estão longe de entender. Pensam que o fato dos atletas de fisiculturismo usar esteroides, mas a finalidade deles, ou seja, o objetivo deles é aumentar a massa muscular. Fala um pouquinho mais alto. Como todos os esportes hoje de alto rendimento, como todos os esportes, todos os esportes hoje, do amador ao alto rendimento, os caras usam bomba pra caralho, mano. Não sei se você já assistiu um documentário chamado Ícaro, que é uma competição amadora bota na Netflix e assiste. Os caras tomam mais bomba que um atleta de fisiculturismo, só que qual a finalidade dele? Amplificar a resistência, melhorar o desempenho muscular de resistência, entendeu? E tentar fazer no menor tempo possível. Os atletas de bodybuilding usam para aumentar a massa muscular. Só que tem um porém aí. Eu não faço apologia, Thiago, ao uso. Eu sou contra quem é ignorante. Quem vai usar e não procura um profissional para pelo menos guiar. Não procura um médico para estar fazendo o exame, entendeu? Então, isso aí é o que diminui a meia-vida de muitos atletas que têm futuro promissor no esporte. Você sabe muito bem disso. Se você quer usar,
vai no médico, o médico disse não, o cara vai usar de qualquer jeito. Você sabe muito bem. Agora, ele não busca Gilmar, pessoas qualificadas para estar monitorando ele. isso dentro do fisiculturismo, cara, é uma coisa que eu defendo também. O real problema do bodybuilding em relação à droga é a polifarmácia. É uma coisa que eu bato muito na tecla com os atletas. Inclusive, foi uma das coisas que eu avaliei no mestrado, que a gente avaliou no mestrado. E a gente observou uma correlação inversa. Quem utilizava menos droga era quem tinha na verdade, uma correlação inversa com a posição do atleta e uma correlação positiva com o grau de instrução do atleta. Ou seja, os atletas mais instruídos do ponto de vista de conhecimento técnico eram os caras que usavam menos droga e eram os atletas que tinham as melhores colocações. A correlação negativa foi em relação à droga. Quem usava mais droga tinha piores colocações. E vocês observaram que o que tomava menos droga é o que era mais empenhado em fazer a dieta, em treinar bem, em descansar bem? Não, a gente não teve porque isso seria avaliado através de questionário. E Porque aí, isso aí, Thiago, é o que acontece. A galera que toma menos, eles jogam todas as fichas no treinamento, na dieta, no descanso, e a galera pensa que é o contrário. Ah, eu vou tomar mais, eu vou ter um melhor resultado. Com certeza, é dose e resposta. Quanto maior a dose, maior o resultado, consequentemente maior o colateral. Só que o cara tem um treino fraco pra caralho, não faz uma dieta específica, condizente com a categoria, o objetivo que ele vislumbra, e principalmente não tem o descanso. Tu pega, toda vez que tu entra de madrugada no WhatsApp, o cara tá lá online. Entendeu? Então, como é que o cara desse vai ter alto rendimento? Como é que o cara desse vai ter performance? Não vai, mano. uma coisa que eu defendo, Gilmar, e até no livro eu puxei muito para esse lado, eu não gosto da palavra finalização. Né? Eu trago a ideia de ajustes finais, porque a palavra finalização ela remete a uma ideia que você vai preparar o atleta na última semana. Então, se o atleta ele entra na última semana, dependendo necessariamente da finalização, ele não fez uma preparação bem feita. E a gente observa que os melhores atletas, a última semana é uma semana tranquila. É uma semana que o cara não precisa sofrer. Ele entra para melhorar talvez 5%. E tal, muitas vezes o atleta tenta melhorar 5% e ele piora 10%, ele piora 15%. O que a gente observou nas nossas análises, Mar? Os atletas estavam melhores no dia da pesagem do que na própria competição. Por ultrassom, gravidade específica da urina, densidade da urina através do refratômetro, escala de análise visual, percepção de humor. Ou seja, parece que o que os atletas fazem entre a pesagem e a competição é contraproducente do ponto de vista da estética. E aí você sabe muito bem disso. Às vezes o cara vai estar bom 2, 3 dias depois. Ou ele está bom antes. Então esse time precisa ser muito ajustado. E isso é muito interessante porque você só sabe fazendo na prática, mano. Você só sabe fazendo na prática, errando, aprendendo, entendeu? Porque não tem literatura que vai te dizer isso, né? Você sabe muito bem, são poucos, são estudos de caso-recaços aí, mas naturais, não tem hormonizados, entendeu? Então, é muito complexo isso aí que você está falando, mas parabéns pelo trabalho, viu, Thiago? E eu queria que a gente falasse agora um pouco sobre as categorias, tá? Quais são os padrões? Vamos começar pelas categorias fitness, né? Vamos começar pela wellness. Quais são os erros mais comuns? Qual o padrão hoje? Tá? Queria que você falasse aí um pouco sobre essas categorias. Gilmar, as categorias fitness, as femininas, elas vão ter duas características que elas são obrigatórias ter. Elas precisam ter um rosto de mulher e precisam ter cintura fina. Então, isso em todas as categorias. Elas precisam ter um rosto estético e agradável, uma menina musculosa, uma meninazinha modelo, com cintura fina. Isso em todas as categorias. A wellness, começando da wellness, é uma categoria que a menina... Me diz uma coisa, como você ressaltou aí, tem que ter um rosto feminino e tudo. As atletas dessas categorias fitness que entram um pouco desidratadas em relação ao rosto, são despontuadas? Gilmar, se isso ferir a estética, são. Porque a categoria fitness, cara, a gente avalia o todo, assim como toda a categoria, mas no fitness isso tem um peso maior. Porque o rosto do atleta precisa ter uma certa sinergia com o físico, ele precisa apresentar um estado de saúde.
Então, por exemplo, o que é inadmissível? Um men's physique com rosto de caveira. No bodybuilder, a gente corta o pescoço do cara e julga do pescoço para baixo. Eu não quero saber quem é esse atleta no palco, o semblante dele. Men's physique não, wellness não, biquíni não, body fitness não, porque isso fere a estética no geral. Entendeu? Então, a própria categoria, e é uma coisa que eu admiro muito, quem trabalha com essas categorias tem que ter um feeling muito bom, cara. Porque Tem que ter tato, né, Thiago? Tem que ter errar a tato mão na um pouquinho mão, né? para menos ou para mais, estraga o físico da menina, cara. Então, falando da wellness, começando pela wellness, é uma menina que tem que ser desproporcional, então ela precisa ter um grande volume de membros inferiores e um baixo a moderado volume de membros superiores. Como que é o formato da coxa da wellness? É uma coxa volumosa, porém uma coxa que não tem cortes e não tem profundidade nos cortes. É uma coxa Fazer uma levemente pergunta, sombreada. fazer uma pergunta. Em relação às wellness, tem as alturas, né? Isso. Tem um padrão assim específico de peso que você tem mais ou menos base que a atleta vai estar bem ali, Mas foi porque uma todo pergunta mundo que a tinha gente... um padrão, se eu não me engano, da Ângela, né? Ela é 1,61 m e ela sempre competiu com 62, 63 quilos, entendeu? Isso foi Só que são alturas diferentes e, consequentemente, isso vai mudar Isso. a massa muscular corporal, né? Isso foi uma pergunta que a gente já fez assim que a gente começou a estudar no laboratório, porque as categorias por altura, é onde a gente observa maiores variações de peso, porque entra nível de maturidade do atleta, a densidade, que é a relação de massa com volume. Então, aqui, o que a gente observa? Aqueles atletas que competem há mais tempo, ou seja, eles estão há mais tempo em competições, eles tendem a ter mais peso em relação à altura, por conta do grau de muscularidade que o atleta apresenta. Geralmente, quando o atleta está iniciando nas categorias fitness, ou até nas categorias que são clássicas, que o atleta precisa bater o peso, games, clássico, class physique, o peso do atleta tende a ser mais baixo. E aí, com o passar do tempo, esse atleta ele vai apresentando a mesma altura com físicos totalmente diferentes. Então, a gente não tem um critério de comparação, porque a gente até coleta o peso do atleta para colocar no sistema, mas a variável principal é a altura. Então, por isso que a gente vai observar atletas com alturas idênticas e físico completamente diferentes. Nos homens é a mesma coisa. A gente observa alturas parecidas com físico totalmente distantes. É porque o formato ósseo geralmente é bem diferente, né, de uma pessoa para outra, e isso muda muito Forma muscular. a Se o forma músculo é muscular, bipenado, unipenado, estrutura, grau de isso. profundidade, a própria Mas arquitetura do músculo. com certeza, mas eu fiz essa pergunta justamente para que as pessoas possam ter uma certa base, entendeu? Ela pega ali a campeã, por exemplo, brasileira, qual o peso que ela competiu, que ela bateu e qual o peso que ela competiu, e ela tem uma certa base para que ela possa ir no caminho certo, tá? Até porque, Thiago, quem não tem um caminho, quem não tem um objetivo, qualquer caminho serve. Então, essa pessoa vai pegar informação de um, de outro, do coach, e a cabeça dela vai ficar muito barulhada, entendeu? Quando Sim. ela sabe de fato o caminho e tem parâmetro, ela vai seguir aquilo como um determinado propósito para ela, tá? Então é por isso que eu fiz essa pergunta. E eu acho não, eu tenho certeza que se tivesse pesquisas com a finalidade de mostrar isso, eu acho que seria interessante também. Sim. A gente tem esses dados, eu posso até dar uma pesquisada depois. Mas assim, Gilmar, como são Pode até campeonatos de fazer níveis... tu pode até fazer uma revisão de literatura, Sim, sim. entendeu? Mas como são campeonatos de níveis diferentes, entra o que tu falou, grau de maturidade, estrutura óssea, Se quiser enfim. ajuda aí de colaborador, estou aqui, viu? Show, de conversa. Então, a wellness é mais ou menos isso. É um atleta que não pode ser... Hoje, o que a gente está observando na wellness, Gilmar? As meninas estão errando para mais. E uma coisa que as pessoas têm que entender. Eu e os atletas que competem, a grande maioria no estado, eles fazem parte do fisiculturismo amador, cara. As pessoas não entenderam isso ainda. Os treinadores não entenderam. Às vezes o cara chega para mim com a foto do Sebum. Eu disse, cara, eu como pessoa, sou um admirador demais do Sebum. O Sebum compete na liga profissional. Você compete em outra federação que tem outras regras, que é um esporte amador. Então você não entendeu ainda que são critérios totalmente diferentes, são padrões diferentes.
O atleta Esse, profissional, ele não é referência para o atleta amador. Gilmar, isso é tão interessante, porque o atleta, quando ele... O Men's Physique, por exemplo, o muscular, quando ele e ganha o você cartão deu um profissional, exemplo. Você deu o exemplo lá atrás do muscular que queria competir na Men's Physique, que o parâmetro dele era o atleta profissional, ou seja, entendeu? o muscular que vira IFBB Pro, ele compete na Men's Physique, cara. Porque o nível de físico é totalmente diferente. Então, às vezes, a gente... E é uma coisa que eu faço muito. O atleta ele sobe na Class Physique. Aí eu vou pro cara e pergunto, quem é o campeão brasileiro overall da Class Physique? O cara não sabe. Mas ele sabe que é um campeão do Mister Olímpia. O Mr. Ou Olímpia. seja, cara, você não sabe quem é a referência da tua categoria. A referência da tua categoria é o campeão brasileiro. Porque esse cara, ele chegou no topo do esporte amador. Ele é o melhor do Brasil. Então, por mais que ele... Vamos imaginar. Por que eu falo do Campeonato Brasileiro? Porque dificilmente lá vai acontecer o que acontece nos estados. De subir muito atleta ruim e ganhar o menos ruim. No brasileiro, você sabe, você subiu no brasileiro. O nível é totalmente diferente. São os melhores atletas de cada É estado. todo mundo igual, é todo mundo igual. Ali difere em algumas Ou seja, coisas. lá sim é por meritocracia. Ou seja, lá é o detalhe do detalhe. No campeonato amador, no campeonato estadual, às vezes, sobe 4 atletas muito ruins e um mais ou menos. E o cara que ganha não quer dizer que ele é referência da categoria. Por que ele ganhou? Porque não subiu ninguém com ele. Somente isso, não Perfeito. subiu ninguém com o padrão da categoria. Então o atleta precisa entender que a referência dele é o campeão brasileiro. Não é o cara que está lá no Ministério Olímpico. Aquele cara é para a gente admirar. Eu, como pessoa, admiro. Mas eu trabalho na IFBB Amador. E, Então, Thiago, às vezes, o atleta não tem essa referência. eu vejo que você tem um conhecimento bem acima do normal, né, em relação a isso. E eu vejo as pessoas com certo receio de chegar para você e perguntar, entendeu? Sim, E eu faço é falar, também vai, percebo chega no isso. cara, conversa com o cara, entendeu? Ele vai te ajudar. Eu estou te falando isso porque muitas pessoas te julgam, assim como me julgam, sem conhecer a tua essência, sem conhecer a Sim, tua índole, tá? Então, é uma coisa que eu peço para você, que é atleta, se você quer uma pessoa para te dar uma referência, tá? Uma referência certa, uma referência principalmente eficiente e te direcionar para uma determinada categoria, busquem esse cara aqui, Thiago, que é hoje um dos caras referência no Brasil em arbitragem. Eu não estou falando não é porque eu quero encher a bola dele, não, porque eu não tenho necessidade disso, mas eu estou falando porque o trabalho realmente dele hoje está fazendo a diferença não só a nível estadual, mas a nível nacional. a nossa intenção, Gilmar, é ajudar. E às vezes, cara, é aquela coisa. Eu sou um cara muito na minha, assim como você é também. E eu sei que às vezes o nosso comportamento ele traz interpretações erradas em relação à nossa pessoa. Vou te dar um exemplo. Um atleta chegou para mim e ele disse assim: professor, eu quero lhe fazer uma pergunta. Né? Eu lhe acompanho, comprei seu livro, mas eu acho que você não vai me ajudar. Eu disse, cara, me faz. Ele disse, não, porque eu vou subir na categoria tal e tal e tal, e ele não disse aonde. E aí eu estou pensando em fazer isso, o que você pode fazer? Mas não, faz isso, isso e isso. E eu sabia que ele ia subir na NPC. Disse, cara, eu estou na FBB hoje, mas eu amo o fisiculturismo acima de qualquer coisa. Então, se você for subir na NPC e eu sou diretor de arbitragem da FBB, eu, como pessoa, eu vou te dar um conselho como professor, como amigo, como treinador que já fui, para te orientar. Eu não estou fazendo distinção de federação. Eu visto a camisa da IFBB. Eu não sei o que acontece em outras federações, como, por exemplo, na NPC. Só que o que eu penso? Todo mundo defende a bandeira que é o bodybuilder. Então, se eu posso te ajudar, eu não vou te ajudar só porque tu vai subir em outra federação. A minha intenção é te ajudar. E aí o cara saiu com uma visão totalmente diferente. Justamente por quê? Porque gera Distorcido, né? interpretações distorcidas, né, de muita coisa. E eu acho, Gilmar, eu tenho certeza que nós da arbitragem, a gente teve uma parcela de culpa nisso. Porque a função da arbitragem, cara, é se aproximar do atleta. Porque se o atleta não tem com quem discutir, com quem perguntar, ele vai perguntar para quem? Para um cara que nunca fez um curso de arbitragem, para um cara que não entende nada da categoria, não entende Thiago, nada de treinamento. Thiago, E vai perder e vai dizer que a culpa é da arbitragem. hoje eu não vejo mais isso. Hoje eu vejo um certo feeling entre vocês e o atleta, mas
isso de fato era a realidade, tá? Vocês tinham uma certa culpa em não saber guiar os atletas no período pré e pós-campeonato, que é o que Tomar, cara. acontece, né? Que é o que acontece na NPC. Pô, todos os atletas, pô, tem um feedback com os coaches, com os atletas mesmo, entendeu? Isso é muito massa, cara. Entendeu? Cara, Você toda precisa melhorar concorrência, isso. um governo sem concorrência, ele não melhora de qualidade. Isso é fato. Verdade. Então, às vezes, é bom acontecer essas situações, porque quem ganha no final, cara, é só quem ama o esporte, que é a gente. Só quem ganha é o atleta. Então, é o que você falou. Por que as coisas estão mudando? Porque as pessoas estão tendo mais conhecimento. As pessoas estão tendo acesso a informações de qualidade, que coisa que no passado não tinha. O pessoal fazia a preparação nas coxas, não fazia a preparação pensando na categoria. O cara, sei lá, fazia um cardápio extremamente agressivo, ficava com a barriga extremamente gigantesca, metia insulina no cardápio ali, barriga gigante, e lá na competição ele é despontuado. Hoje os atletas começaram a entender isso. Mas por quê? Porque eles começaram a entender como que a arbitragem funciona. Que um árbitro, ele não consegue manipular o resultado de um campeonato. Ou seja, o resultado ele é da mesa, o atleta ganha por média. Então a média dos votos levou aquele determinado resultado. Não é um árbitro ou dois que influencia no resultado. Então as pessoas têm mais acesso à informação. Thiago, até porque a maior e a menor nota é cessada, né? São cortados sempre. Então, por exemplo, se você vai subir e tem 3 atletas na categoria, e eu não gosto de ti por algum motivo, não, cara, o Gilmar, ele merece um top 1, porque os outros caras estão muito... Só que eu não gosto do Gilmar, eu vou botar ele em top 3. Ou seja, a tua pior nota e a tua melhor nota, no caso a minha pior, que foi um 3º lugar, e um cara que tá na mesa, que é teu amigo, que te colocou em primeiro, que era para tu estar em segundo, esse 3º lugar e esse primeiro vai ser cortado. Ou seja, as notas do meio é que vão ser julgadas. E aí tu falou uma coisa interessante. Sim. Quando tu bate o olho no atleta, tu vê que o cara tá bom. E pra gente, Gilmar, é a mesma coisa. Sabe o que é difícil, Gilmar? Não é julgar as pontas. Porque o melhor atleta e o pior atleta, na hora que entra o melhor e o pior, eu já corto. Esse cara aqui, ou ele é primeiro ou é segundo. Esse cara aqui, ou ele é último ou é penúltimo. O difícil é julgar o meio. É quem é o terceiro, quem é o quarto, quem é o quinto. E uma coisa que você vem fazendo, cara, que também é te parabenizar, você sempre fica no controle ali da arbitragem geral, né? Você já coloca os caras nas devidas posições, para que as pessoas que estejam do lado vejam a mesma coisa que você está vendo, entendeu? Como você tem mais experiência, é muito bom se fazer isso justamente para que as pessoas que estão na arbitragem tenham dúvida e vá com a tua linha de raciocínio, cara. Isso é muito bom. E você vem fazendo isso, se eu não me engano, há uns 3 anos, uns 2 a 3 anos, e já colocando praticamente o campeão no meio, o segundo, o terceiro, o quarto, entendeu? Isso muda em alguns aspectos, porque vocês pedem para os caras pousar, aí você viu, não pousou bem, vou trocar bem aqui de novo. Aí vai encaixando o cara. E eu acho isso muito entra o que você sabe na pele, que você viveu isso. Né? E eu vou te falar, te dar até um feedback em público. Nas categorias que você subiu mais vezes, o que aconteceu nas últimas categorias? Você se apresentou mais cansado. E aí você viveu na pele uma coisa que eu defendo muito na prática. A palavra condicionamento, ela não tem relação com quanto de gordura que o cara tá. Porque no bodybuilder, não sei de onde que veio isso, mas o cara fala assim, o cara nunca competiu, ele não entende nada de fisiculturismo, diz assim, olha, aquele cara tá condicionado. Se você chegar para ele e perguntar o que é condicionamento, ele não sabe te dizer. Diz, amigo, condicionamento vem dos componentes da aptidão física. Força, resistência cardiovascular, composição corporal e flexibilidade. Então, quando eu pego esses conceitos e jogo para o bodybuilder, quem é um atleta condicionado? É um cara que consegue realizar as poses compulsórias com muita facilidade, é um cara que tem velocidade na execução da pose, e além dele ter velocidade, ele consegue fazer e consegue sustentar a pose. É um atleta que não... Né, Thiago? Ele precisa ser ágil, porque na hora que o árbitro fala, ele não pode perder tempo. Porque ali é 8 segundos, 10 para ele estar mostrando. Tem um mito na área do bodybuilder que se o atleta demorar a encaixar a pose, os árbitros vão olhar para ele por último. É justamente o contrário.
Quando você está de lado dos atletas, se eu peço um duplo bíceps, se o cara demora para encaixar o duplo bíceps e ainda está numa expansão, por exemplo, já foi a pose, ele já deixou de ser avaliado. Então a palavra condicionamento, ela entra nesse quesito de você ter força para você realizar as contrações musculares, de você ter resistência para aguentar uma comparação. Às vezes a gente está com dúvida, a gente troca o cara de lugar, às vezes a gente muda o cara de lugar, e às vezes o atleta que tem um número mais baixo, esse cara sofre mais. Por quê? Porque ele fica no palco para fazer essa apresentação individual. O cara vem cansado de uma rotina de comparação, e esse cara, por infelicidade do destino, tem um número baixo, e ele vai realizar a apresentação individual. Ou seja, se ele não tiver condicionado, no sentido literal, de força, condicionamento cardiovascular, flexibilidade e a composição corporal, ele não vai ser bem sucedido. Então, a palavra condicionamento, ela tem relação com esses 4 critérios e não com a composição corporal. Perfeito, Thiago, perfeito. Vamos fazer aqui um bate-bola aqui, né, das categorias fitness. Quais são os critérios de avaliação, tá? Da wellness, biquíni, quais são os principais critérios de avaliação? Beleza. A wellness a gente já comentou, né, um pouquinho, então, a coxa da wellness não pode... Simetria, ela não... proporção, não pra, pode ser tão densa, para as né? pessoas entenderem. O que é simetria? Simetria é quando eu corto a pessoa num plano sagital. Então, eu vou comparar lados direitos e esquerdos. Então, eu vou saber, por exemplo, se o grau de muscularidade, o teu grau de muscularidade dos membros superiores é o mesmo dos membros superiores, e vice-versa. Quando eu pego proporção, Gilmar, eu estou comparando não somente os segmentos, mas os grupos musculares que estão próximos. Por exemplo, às vezes o atleta entra no palco e o cara entra batendo nas pernas. O cara entra gritando e batendo na perna. O que ele está querendo dizer para a arbitragem? Olha como minhas coxas são boas. Ou seja, ele já pegou num princípio, que é da simetria e da proporção. Porque se a coxa dele é muito boa, significa que ele tem ponto fraco. Tem um ponto fraco, justamente. Seja, ele mesmo já disse que ele tem um ponto fraco, que é todo o restante do corpo. Então, quando a gente analisa essas categorias, a gente vai observar que, dependendo da categoria, a gente vai ter os critérios. A wellness precisa ser desproporcional. Então, ela precisa ter... E além disso, né, Thiago? Além dessas categorias wellness e biquíni, precisa ter presença de palco, sutileza, graciosidade. Que aí são outros, né? Que aí já são outros critérios. Estão avaliados no palco, né? E é o que eu falo, Gilmar. O atleta fitness, ele tem que ser simpático sem parecer chato. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? É aquele cara que não pode ter aquela arrogância de dizer assim, ó, eu cheguei aqui, eu já ganhei. Olha como eu sou bonito. É aquele cara que o sorriso do cara, ele não diz nada, mas a presença dele é agradável. A gente olha para aquele cara, ele transmite paz, ele transmite felicidade. E é uma coisa que a gente não... Essas categorias não davam para mim não, pai. Pô, já imaginou tu metendo um sorrisão lá? Meu Deus. Mas isso é engraçado, cara, porque tu te conhece. Isso é importante. E às vezes o atleta não tem nenhum carisma. E o cara insiste de ir na Men's Physique. Insiste de ir na musculação. A Lília fez uma pergunta aqui. Thiago, qual conselho você daria para que os atletas soubessem qual categoria eles se encaixam? Porque hoje eu vejo que muitos atletas estão em categorias que não se encaixam. Lília, um abraço. Obrigado pela pergunta. A Lília é a esposa do Hércules aí. Pela primeira competição da Lília, subiu muito bem. Lília, primeira coisa. Fiquei feliz. Eu parabenizei o Hércules pelo trabalho, pela evolução dele, porque só eu sei, assim, da luta dele, mano. Depois que ele sofreu um acidente de moto, entendeu? Então foi uma superação muito grande, assim como a minha, né? E só quem passa, de fato, Thiago, na pele, por esse esporte, porque eu já vi atleta desistindo na semana final, faltando 3 dias, 2 dias, porque não aguentou o papo, entendeu? Então só quem passa na pele. Eu imagino, cara. Que realmente é o esporte. E é isso que eu acho legal, cara. A gente consegue transferir para outras áreas da vida. Né? Então, analisando a Lília, ela subiu muito bem para a primeira competição. E, Lília, para responder a tua pergunta, eu diria que os atletas eles têm que tirar um pouco a responsabilidade do coach e eles terem própria responsabilidade, uma autorresponsabilidade. Do próprio atleta, conhecer o padrão da categoria, do próprio atleta, entender o que o árbitro pede, o que aquela categoria pede, de o atleta fazer um curso de arbitragem. Às vezes a gente percebe, Lília, o atleta vem conversar comigo
E a gente percebe pela fala do atleta que ele não sabe nem o que ele vai perguntar. Ou seja, ele não tem nem propriedade para fazer uma pergunta bem feita. Por quê? Porque ele não entende nem a categoria dele. Às vezes, na pesagem fica claro isso. Você passou pela pesagem, você viu isso. Atletas que vão pesar com sunga errada, atletas que vão pesar de brinco, atletas que vão pesar, parece que nem se prepararam para uma competição. Então, eu percebo que, primeiro, o atleta precisa querer aprender e ele tirar um pouco da responsabilidade do coach. Porque o coach, o treinador, ou enfim, a nomenclatura que queiram chamar, ele é importante do processo. Só que ele tem que ser um coadjuvante, ele tem que ajudar o atleta a chegar lá. Porque o mérito, é o que eu penso, o mérito, ele é do atleta. Por exemplo, o Gilmar nunca fez de ninguém. O Gilmar orientou os atletas. Porque pela boa orientação do Gilmar e pelo esforço do atleta, ele conseguiu chegar lá. Porque se o Gilmar tivesse dito, eu acredito que você já deve ter passado por isso, Gilmar, tu passar tudo que é pro cara fazer na competição e o cara não faz. Já, Tu passar o treino no cara, o cara não fazer. Tu passar a dieta, o cara não fazer. É o que eu tinha te falado anteriormente. Eu prescrevia, por exemplo, tudo, tá? E eu sempre, atleta, eu avalio por semana, tá? Por fotos e peso. Aí o cara aumentava 1 quilo, na outra eu prescrevia um treinamento completamente diferente, tá? E uma dieta completamente diferente, e suplementação, enfim, outros protocolos. Aí o cara já não fazia. E no final da semana, ele não tinha o desempenho muscular que eu tinha proposto para ele, e ele, como meta principal, não alcançou. Então, voltava a estaca zero. Então, Thiago, eu vejo que um atleta, o que é que ele tem que fazer? Com experiência própria. Tá? Ele tem que ter planejamento. Ele tem que ter estratégia e ele tem que saber os pontos fracos dele. Porque se ele não sabe planejar, não tem estratégia, qualquer caminho serve. Ele não vai ter um norte, entendeu? Então, quando você se planeja, quando você tem estratégia e quando você sabe seus pontos fracos, em especial, vou falar aqui, da comida, se auto-sabotar pensando que está enganando o teu coach, você vai estar se enganando, está no processo de auto-engano. Isso acontece de forma recorrente, é muito comum, porque os caras restringem tanto a parte dietética que o cara fica com uma compulsão danada para comer doce, principalmente quando usa trembolona, entendeu? Então, assim, você tem que saber guiar e o cara tem que ser obediente. Quando a pessoa ela é obstinada, ela tem um autocontrole, um autoconhecimento de si, a probabilidade dessa pessoa ter sucesso é bem maior. Gilmar, eu defendo a ideia, é o seguinte, até no livro eu falo sobre isso. Um bom treinador é aquele treinador que acompanha um atleta no pré-contest, no off-season, no pré-contest, durante a competição e pós a competição. Ou seja, é um cara que pensa no atleta não só como atleta, porque se a gente parar para pensar, a nossa discussão aqui está em volta do atleta amador, do atleta que ele compete, mas ele tem um trabalho, ele é um treinador, ele é um nutricionista, ele é um empresário, ou seja, é uma pessoa que tem uma vida paralela. Então, eu tenho que pensar nessa pessoa de forma holística, em todas as vertentes da vida dela. Né? Então, assim, cronicamente, o atleta tem que ter a autorresponsabilidade de entender, no mínimo, os padrões da categoria. Então, se ele não entender os padrões da categoria, não adianta ele jogar essa responsabilidade para o coach. Eu acredito, Lilian, que essa busca por conhecimento tem que ser do próprio atleta. Todo atleta, ele é obrigado, no mínimo, a fazer um curso de arbitragem na vida. Porque ele precisa ouvir das pessoas que vão julgá-lo do palco. Então, olha a oportunidade que o atleta tem de ouvir da pessoa que vai julgá-lo, o atleta não vai. O cara não vai. E aí pega até o gancho aí do que o Rafael falou, né? Tem muito treinador que coloca o atleta no palco sem estar preparado. Rafael, eu concordo contigo. Né? Tem muito treinador que, na verdade, eu acho que falta um pouco de bom senso nesse sentido, né? Thiago, e isso que você falou, cara, vai diretamente com minha linha de trabalho. Eu sempre fui um cara que eu preconizei não só deixar um atleta bem condicionado para competir em qualquer tipo de campeonato. Eu sempre me preocupei. Bota mais próximo da tua boca. Microfone. Quem já preparou comigo sabe muito bem que eu sou um cara que eu me preocupo não só com o atleta, em deixar ele bem fisicamente ao ponto de competir, mas também com a saúde do atleta. Eu sempre busquei arrumar exames, laboratórios bioquímicos, para que o atleta pudesse fazer antes
durante e pós a competição. Era coisa que poucas pessoas faziam. E com esses exames, principalmente na parte de finalização, onde eu via os eletrólitos, cara, eu manipulava com excelência demais. As minhas finalizações eram muito tranquilas, entendeu? Eu via como é que estavam os marcadores inflamatórios e assim, isso me dava um norte, tu sabe, que é um norte, para que a gente possa trilhar um caminho certo. Pô, ó, se a CPK do cara tá acima de 7.000, o cara tá tomando a porrada de hormônio. Eu posso gerar um rabiomiólise no cara, eu vou diminuir a intensidade de treino, vou diminuir o volume de treino. Não tem necessidade, o cara já está quase preparado ou preparado. Então a gente tem que ter esse tato para saber lidar com os atletas. E exames, principalmente bioquímicos, dá para você ter uma certa margem, entendeu? O que eu vejo é isso. O grande problema, Gilmar, acredito que muita gente quer pegar a fama que o fisiculturismo pode proporcionar para aumentar a quantidade de alunos, para, enfim, ser uma pessoa reconhecida, só que se a pessoa parar para pensar, cara, é difícil fazer isso. É complicado preparar um atleta com excelência. E é uma coisa que quando eu preparava atleta, é uma coisa que eu fazia. Eu não tinha como dar conta, cara, de 10 atletas. Porque é muita coisa para tu fazer, velho. É muita coisa para tu fazer. Então, assim, quando você acompanha muito atleta, ou você tem caras que são muito experientes que você não vai ter dor de cabeça, ou alguma coisa não está muito certa. E principalmente que são muitos atletas de categorias totalmente distintas. E é o que a gente estava discutindo. Cada categoria, ela requer uma especificidade, cara. No passado, Gilmar, isso até dava certo, cara. Hoje, com a realidade que a gente tem no bodybuilding, isso não acontece mais. Por exemplo, dificilmente... Pode falar. Isso já aconteceu comigo em 2016, eu acho que você lembra muito bem. E foi o ano que eu preparei 16 atletas, eu fiz tudo com os atletas. A preparação, quem cuidava toda era eu. Tu não viveu. Eu tinha a responsabilidade de fazer tudo, porra. Eu tinha vez que eu acordava de madrugada, ia na cara, o cara tava passando mal, porque tinha tomado Clenbuterol, enfim. Eu tinha essa responsabilidade, só que foi para mim o ano da minha vida. Também foi o ano que eu tive a arritmia, porque era tanta preocupação na minha vida, entendeu? Além dos meus atletas, que eu perdi minha clientela todinha, porque eu só dava suporte aos atletas, porque estava na reta final. Então, Thiago, foram 16 atletas. Um foi desclassificado, que foi o Felipe, esqueceu o número, não sei se você lembra. E 15 foram 7 campeões, 2 overalls, 3 terceiro colocados e 2 segundos. Então, assim, para mim foi um feito inédito de ter feito isso sozinho, entendeu? E foi muito gratificante, foi experiente, mas hoje eu não faria mais. É isso que eu ia te falar, cara. Porque é muita dor de cabeça. É isso que eu ia te falar. Como satisfação pessoal, isso é legal. Mas como hoje você é um cara mais maduro e quando você coloca na balança isso, você percebe que profissionalmente para você não vale a pena. Porque a gente está tratando do esporte amador. É do esporte amador. Então, às vezes, o dispêndio que tu tem, e eu sei que já aconteceu contigo porque eu já fiz isso, de você pagar a inscrição do atleta do próprio bolso. Ou seja, o investimento que tu tem no cara, às vezes, você não faz isso por retorno, porque você nunca vai ter esse retorno. Você faz por satisfação, você faz por querer ajudar. Só que, pô, se tu tem 16 atletas, cara, eu fico imaginando o quanto de tempo que tu teve que despender do teu dia para poder atender esses caras. Ou seja, não é fácil. A pessoa não consegue fazer isso do dia para a noite. E quando a gente analisa hoje talvez você não faria isso. Mas por quê? Porque você teve que viver isso na pele. E foi uma grande experiência na minha vida, né, Thiago? E para a gente aí finalizar, Thiago, que já excedeu um pouquinho a hora, vamos finalizar aqui com as perguntas que tem aqui. Vamos falar ficou faltando a gente falar a parte de transferência de conceito para aluno, a gente já falou, né? Já comentou um pouquinho sobre isso. Só da questão da periodização e como reduzir os danos. A gente não falou disso, né? Não. Cara, eu acredito que a grande diferença é que o bodybuilder, a gente faz a periodização pensando
no objetivo que a gente quer colocar o atleta no físico Antes, e antes de encaixar você o físico do começar, cara na Thiago, antes categoria. de você começar, Thiago, falando de periodização, você acredita num profissional que vai preparar qualquer tipo de atleta que não faz uma avaliação da composição corporal, uma avaliação postural, uma avaliação possivelmente e inicialmente de poses? Você acredita nesse tipo de profissional? Cara, se ele utilizar isso como uma ferramenta para avaliação da cronicidade, eu acredito que a chance dele errar é menor. Porque a gente parte do princípio de não errar. Porque acertar, a gente não vai por quê? Porque a gente está especulando. Tudo que a gente está discutindo aqui é especulação. De variável fisiológica, de carb-up. Quando você come carboidrato, o músculo incha, que puxa água. Ou seja, isso é especulação. Então, se o cara tiver mais ferramentas para avaliar isso cronicamente, a chance dele errar vai ser cada vez menor. Que é diferente de um cara que não avalia nada, que não prepara nada, que não tem nenhum dado de coleta e só coloca o atleta no palco. E aí cai naquela questão. Beleza, o atleta melhorou, mas melhorou quanto? Como? Porque Eu não tenho dados, eu não consigo estabelecer a um dado mesma coisa comparativo. do cara ir no médico dizer que está com a dor de cabeça, e o médico chegar, é o que geralmente acontece, prescreve lá um remédio, sem fazer uma anamnese, para saber a origem dessa dor de cabeça, entendeu? Então, assim, eu vejo tanto a avaliação da composição corporal, principalmente a postural, cara, para um atleta, seja qual for a categoria, imprescindível. Porque é ali que tu vai bater no ponto fraco da pessoa, entendeu? Porque todo mundo tem suas limitações, além de ter seus pontos fracos. E quando você faz uma avaliação postural, você tem um norte maior e mais ferramenta para trabalhar com esse indivíduo, né? Pensando nisso, Tilmar, na categoria, que isso é importante, cara, já começa lá na base, pensar e é uma coisa que eu fazia, se você me procurou e a gente começou a fazer esse trabalho de avaliação, a gente começa, vou te dar um exemplo, a wellness, você começa a fazer uma avaliação, às vezes você faz uma avaliação física, você diz que a menina não teve resultado, porque a coxa está igual, só que você avalia sempre aonde? Na porção medial, e às vezes a menina melhorou digitalmente e você não consegue mostrar isso para ela. Às vezes, se você não tem fotos, você não consegue mostrar que a profundidade do corte ela aumentou. Então, tudo é comparação, até no palco. Quando eu digo que o atleta está bem, ele está bem comparado com alguém. Então, sempre vai ser status comparativo. Então, acredito, Gilmar, que a chance de errar, ela se torna bem menor quando eu tenho variáveis de comparação. E aí pode ser várias. Pode ser questionário de humor, pode ser qualquer questionário no sentido de melhorar a performance do atleta. Perfeito. Até quando você faz um anamnese profundo, né, você encontra várias coisas, você identifica várias coisas com pessoas que geralmente está na emoção, né, está na parte comportamental, enfim. É muito importante e imprescindível você fazer uma avaliação, seja essa pessoa é atleta ou não, mas a probabilidade de você ficar maior, né? E para finalizar, Thiago, vamos falar aqui do seu trabalho, da parte de finalização, né, do desfecho. Bota mais próximo na boca, por favor. E para finalizar, vamos falar aqui do seu trabalho, né, da parte de finalização. Muita gente tem interesse em saber como que transcorre uma finalização de atletas, e eu creio que isso seja muito individual, depende muito da categoria, como você tinha falado anteriormente, e eu queria que você falasse, né, um pouco aí como que acontece a finalização em aspectos fisiológicos, o que é que acontece tanto externamente quanto intrinsecamente, tá? Com os atletas, e por que a quantidade de água ela é aumentada e diminuída, assim como a quantidade de sódio. Gilmar, cara, então, como você bem falou, de uma maneira geral, a gente não tem como estabelecer um protocolo de finalização. Primeiro que eu não acredito na ideia de finalização, eu acredito na ideia de ajustes finais. Você vai fazer alguns ajustes finais que vão tentar melhorar o atleta. Quais são os objetivos da Piquick, de maneira geral? Diminuir a retenção hídrica e aumentar o volume muscular nos segmentos musculares que você pode fazer isso. Então, olha como isso é complexo. Às vezes, você vai ter que depletar algumas musculaturas e aumentar o volume de certas musculaturas de maneira específica. Qual que é o problema? Você só tem um fígado, você só tem um rim. Ou seja,
Você não consegue seccionar isso de maneira altamente específica. Então, imagina uma wellness que você tem que carbar a menina, só que ela tem uma alta responsividade de membros superiores. Então, se você carbar ela, ela vai aumentar toda. Então, você vai ter que fazer uma certa depressão nos membros superiores e fazer um aumento de volume dos membros inferiores. De uma maneira simples, Gilmar. Eu sempre gostei, cara, e a literatura aponta para isso, e eu nunca entendi como que o cara vai diminuindo a água, o cara começa com a água alta, e a gente tem alguns trabalhos bem interessantes em relação a isso, e no dia da competição o cara está com a água lá embaixo. Sendo que se a gente for parar para pensar na fisiologia básica, à medida que eu causo restrição de água, os hormônios que causam regulação de pressão arterial, como por exemplo a aldosterona, que retém sódio, que retém água, que regula a existência periférica, eles vão aumentando. Ou seja, no dia da competição o cara vai competir com o hormônio que regula a pressão arterial no talo, lá em cima. Então o que a gente observa na prática? Eu acho muito mais interessante, e aí, claro, não vai ter receita de bolo, mas as melhores experiências foram nesse sentido. Manter a água alta, ou próximo de alto, e aí vem uma questão importante. O que é alto? Ou seja, quanto que seria alto? 15 litros para uma biquíni, cara, eu posso causar uma hiponatremia. É muita água para uma biquíni. E o pior que eu já vi isso em wellness, 12 Isso é um litros. absurdo. Isso é um absurdo. Então, entra a questão da anamnese. Uma coisa, Gilmar. A galera eu vejo assim, são os caras que competem, passam o mesmo protocolo para os atletas, né? Sem ter base nenhuma. O que seria fazer uma hiperidratação? Primeira coisa, uma hiperidratação para uma pessoa que bebe 1 litro de água é 5 litros. Uma hiperidratação para uma pessoa que bebe 3, talvez seja 9, dependendo do peso da pessoa. Então, tudo vai ser relativizado quanto que essa pessoa já bebe no basal. E aí eu vou extrapolar isso. Eu, basicamente, eu gosto de colocar 70 a 90 ml por quilograma de peso. É o básico. Existem esses valores de até 100 ml por quilograma de peso. Só que aí a gente despreza o basal da pessoa. Porque, por exemplo, 70 ml por quilograma de peso para uma pessoa que bebe 1 litro, eu posso causar uma hiponatremia. E aí entra a questão do bom senso. Mas isso aí já vem, mas é o que eu te falei, isso aí já vem de um trabalho anterior, onde a pessoa vem bebendo 3, 4, 5 litros. Se você já sabe a quantidade de água que o cara está bebendo, é diferente, porque você consegue estabelecer o quanto isso vai ser alto. Agora, colocar isso como um padrão para todo mundo não faz sentido. E aí o cara aumenta a água na segunda-feira e vai reduzindo a água. Ou seja, quando o cara chegar próximo da competição, os hormônios que causam essa regulação da resistência vascular periférica, eles estão no talo. Então seria muito mais interessante ou muito mais inteligente do ponto de vista da fisiologia fazer o contrário. Eu poderia começar com a água baixa, eu já começava com ela alta e próximo da competição eu fazia justamente esse corte. E é uma coisa que eu queria estudar, Gilmar. Quando a gente faz esse corte na água, né, que não seria um corte, existe um certo delay do tempo que o organismo percebe que eu causei essa restrição para ele causar mecanismos contrarregulatórios e causar retenção hídrica. A pergunta que fica é, quanto tempo é esse delay? A gente estipula que sejam de 6 a 8 horas, só que isso vai depender do peso e do que o atleta fez. O que a gente percebeu, Gilmar, nos dados? Quanto mais diurético o cara usa, pior é a variabilidade do atleta. E é um dado que eu acho interessante, que eu acredito que vai ser o futuro do bodybuilder, que na verdade já é. O estudo da variabilidade da frequência cardíaca, ele é um preditor de saúde do atleta. Então, quanto mais droga, quanto mais polifarmácia o cara usa, mais baixa a variabilidade. Ou seja, o que significa, em outras palavras? A variabilidade é os intervalos RR, dos batimentos cardíacos do coração do atleta. Então, quanto mais lento for isso, significa que, provavelmente, o sistema autônomo está com muita dificuldade de causar esses ajustes. Porque o atleta já vem usando diurético há muito tempo, porque além de diurético ele usa peptídeo, além de peptídeo ele usa hormônios derivados do colesterol. Então, isso ainda é uma pergunta. E anfetaminas, né? A gente tem essa janela de 6 a 8 horas. Então, o atleta teria que subir no palco com esses mecanismos contrarregulatórios desligados. Não ter pico de aldosterona, não ter elevação de hormônio, não ter redução de hormônios do hormônio antidiurético, ou seja, o hormônio que iria justamente ajudar nesse processo de aumento de diurese, porque se ele começar a ter inibição, o atleta começa a armazenar água. E aí a gente começa a observar, pô, o cara começa a fazer o carb up, às vezes muito na bucha, muito próximo de subir. Se o atleta precisa se encher muito, Gilmar, a gente sabe que o glicogênio hepático, ele consegue se restabelecer de 6 a 7% por hora.
Quando eu pego essa informação e jogo pro músculo, Gilmar, isso vai para 72 horas. Quando você pega um cara, um atleta do Olímpia, às vezes ele começa a carbar na terça-feira para competir no domingo. E é o que a gente faz hoje, estratégia de carboidrato frontal. Eu reduzo um pouquinho a gordura do atleta, coloco a proteína ali no talo e vou carbando o atleta lentamente. Só que para ele fazer isso, ele precisa estar com um time de peso muito bom. Porque senão no dia ele não bate peso. Então quando a gente começa a analisar finalização de água, de eletrólitos, de carboidrato, de tudo que envolve a categoria, a gente começa a perceber que termina sendo mais o que eu não posso fazer. Por exemplo, usar diurético do ponto de vista de furosemida. Eu nunca vi um atleta que subiu no palco e finalizou São diuréticos de alça, né? São os mais potentes. Aí o cara começa a utilizar o aldactone na sexta-feira para subir no sábado. E o aldactone, o efeito dele é crônico. 7 dias que começa a ter efeito. Ou seja, o cara começar a usar o aldactone, ele tem que começar a usar uma semana antes. E às vezes a gente percebe, o cara no mínimo, Thiago, 10 a 15 dias antes para fazer um bom efeito. Ou seja, o cara usa hidrocloro, usa furosemida, usa aldactone, no final das contas, deu certo. Aí eu pergunto, por que deu certo? Como que deu certo? Você não sabe. É o que eu defendo nessa ideia. Você não pode chamar isso de finalização. Você tem que chamar isso de ajustes finais. Porque você não vai deixar, agora é a hora da mágica. Não, amigo. Essa hora tem que ser a hora da tranquilidade. Você vai fazer o carboidrato tranquilo. Você... Para pensar, Gilmar, o processo de glicogênese, ele só acontece, eu só consigo adicionar polímeros de glicose à glicogenina se existir uma coisa chamada água. O processo acontece por hidrólise. Ou seja, resumindo, não existe carboidrato sem água. Água e sódio, né? Porque se não tem sódio, como é que o alimento vai entrar para dentro da célula? Entendeu? E um erro muito comum é cortar o sódio e usar diurético. Aí acontece o que você tinha acabado de falar, né? Que é o que a gente chama, Gilmar, na literatura, de flush intestinal. Se eu reduzo o sódio lá no sistema gastrointestinal, eu tenho um transportador que é o GLUT5. E esse GLUT5, ele entra glicose e frutose, e lá embaixo eu tenho um SLGT1. Ele funciona à base de glicose e sódio. Ou seja, se eu não tenho ligação de sódio naquele transportador, o que começa a acontecer? O que acontece com o mecanismo da metformina. Ela reduz a absorção de glicose pelo trato intestinal. A glicose é um osmólito. Todo osmólito retém água. O que acontece com a barriga do cara? Ela aumenta. Aí retém água intra e extracelular. Aí o cara fica retido. Aí termina com toda a preparação. Ou seja, o cara tira sódio. E aí que entra o problema, Gilmar. O cara tira sódio e ao mesmo tempo mete um slow carb. O que a gente começa a observar? Potássio vai para o talo, sódio vai para baixo e ele começa a ter sintomas totalmente claros de desidratação. Fora que quando a gente tem, Gilmar, a inclusão de estimulantes do sistema nervoso central, como por exemplo o clenbuterol, esse cara ele inibe a enzima chamada anidrase carbônica. Se eu tenho inibição de anidrase carbônica, eu vou ter aumento de CO2. CO2 aumenta a acidose. Uma acidose crônica pode levar a cãibra. Então, boa parte daquelas câimbras que a gente vê no atleta no palco é o uso de estimulante e uma desidratação severa. E, Thiago, isso aí muitas vezes pode ocasionar morte, né? Que eu já tive a oportunidade, não, né, cara? O desprazer, assim, de ajudar 2 atletas que fez o que você acabou de falar, tá? Teve uma descarga adrenérgica de noradrenalina por conta do excesso de slow carb associado com anfetamina e clenbuterol. E o cara tava com um ataque cardíaco acima de 170. No basal. Desidratado. E no basal, e desidratado. E eu aferi a pressão e a frequência cardíaca do cara. E uma vez foi um cara no brasileiro e outra vez foi a menina também no brasileiro. Então, assim, quando a gente estuda e sabe os recursos, tá? A gente pode salvar a vida de uma pessoa, principalmente dessas pessoas que são desinformadas por coaches que não têm atualização nenhuma, que faz as coisas à base do empirismo. E eu te parabenizo aí, irmão, pela aula aí. Foi uma honra estar falando com você. Imagina, cara, é um prazer. Na verdade, Gilmar, discutir sobre bodybuilder, a gente percebe que é muita informação, cara. A gente precisa ter múltiplos conhecimentos. E a gente está discutindo só do que é feito agudamente. O que é feito cronicamente? A inclusão de texto, a inibição de extrato. Se a gente fosse entrar
Se a gente A fosse gente entrar nessa passaria discussão, uma semana falando aqui, velho. ou Certeza. seja, se eu parar para pensar, Gilmar, a gente, na última semana, a discussão não é o que o atleta vai fazer, é o que ele não pode fazer. A Bom, discussão é essa. O fechou. que você Fechou. não pode fazer? É o que É não isso. pode errar. Pronto, é isso. Porque a gente percebe que o cara erra por excesso. E aí, no final das contas, dá certo. E aí cai naquela pergunta: por que que deu certo? Como que deu certo? E se deu certo, você consegue repetir o resultado? Só Foi Deus. loteria. Foi Deus. Tiago, Foi vamos Deus abrir porque agora. foi Deus porque acertou e foi Deus porque não morreu. Verdade. Vamos abrir aqui para algumas perguntas aí. Quem tiver alguma pergunta aí, pessoal, pode estar mandando aí que a gente está aqui para sanar as dúvidas de vocês, tá? A gente já vai terminar, que extrapolou o tempo aqui. Desde já eu quero agradecer o Thiago aí por ter aceito o convite, tá? Sou muito fã do seu trabalho, que Deus te abençoe abundantemente, que você Imagina, continue essa amigo. empreitada aí, Quero, essa, quero que lhe Deus, que Deus te abençoe abundantemente e que você continue essa empreitada aí com muito mais sucesso. Torço muito pelo seu sucesso, pelo seu trabalho, tá? E que Deus te guie, te conceda saúde e sabedoria sempre. Amém. Foi um prazer. Quero lhe arbitrar. Você e seu pai de novo aí, ter o prazer de arbitrar os dois aí Não, no no palco. próximo ano eu vou estar de volta aí, no próximo ano. Mesmo com 4 hernias de disco aqui. Eu tô aqui, pô, eu tô falando contigo Eu já aqui, sobe minhas na costas. Master? Eu Hã? já sobe na Master? Não. Ah, tá. Eu fui no ortopedista, ele quer me operar, mas eu não quero, velho, agora, entendeu? Então, Só vou entrar na porque rotina de tu exercício. sabe, Thiago, fazer uma desidratação com hernia de disco, velho, só quem tem sabe, entendeu? Então, mas eu tenho pretensão de no próximo ano aí dar a volta por cima e competir. Tem uma pergunta para você aí, Thiago. Thiago, você como árbitro, vê que entra muitos atletas pedindo. Perdido. Fala, Rafael. Vejo sim, cara. Perdido. É. Vejo Valeu, sim. Jonathan. Às vezes a gente fica com vontade de ajudar, só que a gente não pode interferir, né, na decisão do atleta. E aí, se o atleta nos procura, se o atleta me procura, a gente faz maior questão de ajudar. Eu vejo o atleta perdido nas poses. Eu vejo o atleta perdido, eu peço um quarto de volta à sua direita, aí o cara gira para a esquerda. Ou seja, está claro que ele está tão nervoso que ele não ensaiou nem os quartos de volta. Ei, Thiago, E aí, eu lembro do meu pai, pô, que ele foi treinar no dia lá, né? E tu pediu pra ele fazer as poses. Aí o sorriso dele não largava, cara. Aquilo foi tão gratificante mesmo. Só eu ver que ele tava feliz ali, mano, que tu não tem ideia, cara. Foi uma honra ali mesmo. E obrigado por ter guiado ele também naquele dia. não, cara, como eu te falei, nossa função é ajudar. É como a gente ajudou ele naquele dia e acredito que para ele foi uma realização, assim como para nós. Mas eu vou vir numa versão bem top, viu, mano? Eu não vou me preparar só 6 meses, não. Isso aí Se tem que cuida começar de aí, agora. que tu vai ter trabalho. Quando tem Tiagão, trabalho é velho, bom. foi uma honra, viu? Foi uma honra, Cara, tá? Que obrigado Deus te pelo abençoe convite. mais uma vez, que Deus te abençoe você, sua família, o seu trabalho e que você continue. E Amém, cara. Obrigado. não tem outro caminho a não ser seguir esse caminho que você está fazendo. Tá? Só se Amém, cara. busca com propósito, com luta, com ação, com disciplina, determinação e foco. Isso você tem de sobra. Mais uma vez agradeço aí sua participação. Valeu, cara. Só para a Tamo galera que tá na junto. live aí, quem quiser comprar o livro, né? No livro tem muita coisa que a gente discutiu aqui. Né? Você compra aí, tem acesso aí o meu link aí na bio. Tem Thiago, o livro e manda para tem o mim, curso, cara. manda para mim que eu vou postar no meu Instagram, viu? Show. Pode Tá deixar. certo. Abraço, meu Valeu, irmão. tamo Boa junto. noite a todos. Valeu, Gilmar. Obrigado pelo convite. Valeu, tamo junto.